7h06. Vamos voltar a nossa entrevista com o presidente do PDT aqui em Alagoinhas, Bruno Chaves. Bruno, a notícia que está nos holofotes agora é o fundo eleitoral. Esse fundo eleitoral que o presidente Bolsonaro diz que tem que preparar a opinião pública para aprovação. Ele que foi terminantemente contra na campanha, disse que ia vetar, mas está com medo de ter problemas com o Congresso por causa desse fundo eleitoral. Os deputados aqui da Bahia, o deputado Paulo Aze fez parte da comissão, o deputado Cacá Leão também, são baianos, e votaram a favor desse fundo eleitoral. O PDT, que é o seu partido, fechou questão e apoia também esse fundo eleitoral, que no meu primeiro momento era de 3,8 bilhões. O presidente Bolsonaro conseguiu derrubar para 2, mas não vai ter jeito, vai ser 2 bilhões mesmo. O que é que você acha, Bruno, desse fundo eleitoral que o próprio PDT fechou questão e disse que apoiava os 3,8 e apoia agora também os 2 bilhões? Olha, Hugo, eu não sei especificar um quantitativo, né? Mas eu apoio o fundo eleitoral por uma seguinte razão. Eu entendo que a democracia, ela tem um custo, né? É uma demanda importante da sociedade. Você levar mensagem, né, de um pleito eleitoral a um país com dimensões continentais como é o Brasil. Então você parte do princípio que a inclusão de quadros na política menos favorecidos tem que acontecer, é legítima. Então a formação dos partidos de centro-esquerda e de esquerda geralmente acontece de seios populares, né, de pessoas oriundas da periferia, dos sindicatos. Então a gente, em tese, você colocando que outros partidos utilizam recursos próprios, né, e outros candidatos também. Por exemplo, você pega o João Amoedo na última eleição, né, um cara que tem uma fortuna declarada de quase R$500 milhão. Você pega esse grupo agora de pessoas, né, que tem o prefeito de Betim, que está assumindo o Cruzeiro, né, por razão de estar vendo ontem a questão do futebol, pessoas que têm fortunas bilionárias, o Zema em Minas Gerais. Então você entra num patamar de desigualdade numa disputa eleitoral, né? Até mesmo aqui em Alagoinhas, vamos analisar, eu falo isso, a gente não tem nenhuma perspectiva desse fundo eleitoral chegar aqui, mas vamos imaginar um cenário que os próprios vereadores possuem as emendas individuais, né, de quase R$600 mil a cada mandato, né? Você tem outros candidatos que são apoiados por grupos de empresários que têm interesse, que tenha pessoas complementando a Câmara de Vereadores. Então, se a gente for emergir, por exemplo, um jovem da periferia que às vezes não tem uma condição financeira, né, suficiente para disputar uma eleição, eu concordo. E, sobretudo, a questão continental do Brasil, né? Tem um analista político que ele fala assim, o fundo eleitoral é algo necessário e é algo relativamente barato para cada cidadão. Ele compara a questão de um esmalte, né? O valor de um esmalte por cidadão. Você fala assim, é caro? Não. Em um ano, para R$4 mais ou menos, mas distribuindo para 210 milhões de pessoas do Brasil, né? Um país continental com mais de 1 milhão de hectares, seria um valor razoável para levar a democracia nos seus vários locais do país. Mas aí você entra numa confrontação moral, né, no sentido de gasto de dinheiro público, Bruno. Eu quero saber se você concorda ou discorda. Porque é o seguinte, esse fundo eleitoral são 2 bilhões retirado do orçamento, que poderia ir para qualquer área. Poderia ir para a educação, poderia ir para a saúde, poderia ir para obras, né, de infraestrutura, obras que o Brasil precisa para se desenvolver. E não é utilizado. Segundo ponto, esse fundo eleitoral, ele não é dividido de forma igualitária aos candidatos, né? Fica a cargo dos partidos. E aí eu cito até Alagoinhas, que como você bem disse, dificilmente esse recurso chega, e quando chega beneficia um ou dois que tem moral, entre aspas, né, com o pessoal da estadual, né, lá, né, o pessoal que detém mesmo o bambá, né, o dinheiro, e o restante fica à míngua.
Então, o que eu questiono é justamente isso. São 2 bilhões utilizados pelos caciques, não são utilizados igualitariamente. Então, isso é uma falácia. Torna democrático. Torna democrático nada. Se você for ver lá em São Paulo, quem comanda o partido lá? O Valdemar da Costa Neto, que é aquele condenado do Mensalão. Né? A gente vê os grandes envolvidos em corrupção, né, comandando os partidos e dizendo para onde é que vai esse fundo eleitoral e como é que ele vai ser gasto. Em outro ponto, aí já vai de uma questão social, que o mandato, né, de qual seja deputado, seja de senador, enfim, ele não deveria ser encarado como emprego, é um cargo eletivo. Sim. Então, se supõe que essa pessoa que se lança a um cargo eletivo deveria ter como pelo menos se manter. E, se mantendo, também ter condições de disputar uma eleição. Eu sempre brinco assim, tem dinheiro, você vai para a disputa. Não tem, fica em casa, juntar dinheiro. Quando tiver, você vai e volta para a disputa. O presidente Bolsonaro ganhou uma eleição não utilizando o fundo eleitoral e gastando o mínimo do mínimo. Inclusive com sobras daquela vaquinha lá, virtual. Deu 8 milhões de reais, né? Que ele tentou devolver lá pro hospital que salvou a vida dele. Ainda teve problema para devolver. Então você veja. Quer dizer, para devolver não, né? Para destinar para o hospital. Se você imaginar que nos anos 80 o PDT foi o primeiro partido do Brasil a eleger um indígena. Você acha injusto você ter uma representação indígena no Congresso? Diga o nome do indígena. Juruna. Rapaz... Tem uns casos aí desse Juruna. Tudo bem, eu tô falando o seguinte. Eu não citava Juruna. Eu tô falando o seguinte, o PDT elegeu, né, um chavante, né, um indígena. E nunca mais elegeu. Tudo bem, é pra você ver como é que esse cenário do nosso Congresso, ele acabou se tornando majoritariamente do agronegócio, da bancada da Bíblia e da bancada do boi. Mas de lá pra cá sempre existiu esse negócio do fundo eleitoral. E esse recurso não vai destinado para o indígena. Não é questão de ter ou não ter o fundo eleitoral. É que quem comanda esse fundo eleitoral são os caciques do partido. Não, de qualquer forma, esse dinheiro não vai para quem não tem. Mas é que quando você fala cacique, você está falando de partidos que não funciona a democracia interna. E são poucos que funcionam. Pronto, PDT. Por exemplo, qual o índio que recebeu o fundo eleitoral do PDT? Como é que é? O Juruna, ele foi eleito deputado... Não, você está falando em 80 e tanto, tô falando Sim, agora. Eu tô falando o seguinte, que teve candidaturas também no Mato Grosso esse ano, de outros chavantes, entendeu? Sim. Pessoas que participaram das eleições e o recurso chega. Agora, fica a critério do partido que tem uma democracia interna, que funciona de forma que seus militantes tenham participação, votação e voz. Né? Por exemplo, vamos imaginar que o nosso pré-candidato, né? Tonho Rato aqui em Alagoinhas, desponte nas pesquisas, né? É uma cidade que é a 15ª economia do estado, né? Importante né? na conjuntura estadual. Então, se a gente conseguir aqui deslanchar a candidatura, tornar importante e o partido entender que Alagoinhas é um cenário importante, cabe um recurso ali para dar um up na candidatura, ok, entendeu? Agora, a grande disputa presidencial ainda acontece no sudeste do país, né? Você vê que o que determina as eleições hoje são os colégios de Minas, Rio de Janeiro e São Paulo, né? Então é natural que os partidos tenham uma estratégia interna e vá alocando recursos conforme entenda isso aí. Então essa máxima de que os caciques dominam, aí você pode colocar os caciques de partidos que não têm democracia, né? É isso. Você está livrando o PDT aí do meio termo, tudo bem. Olha, aqui estão os nossos ouvintes aqui participando. O Guilherme Farias mandando bom dia, o Gleides. O Picolé diz o seguinte: o jovem da periferia estuda em uma faculdade pagando com um empréstimo. Por que um candidato receber dinheiro público? Bolsonaro venceu sem usar esse fundo. O PDT deveria ser contra esse fundo ou não? Já o Danilo Strapper diz: bom dia. Nesse primeiro contato de 2020, desejo a bancada e a todos os ouvintes um ano de paz e cheio de realizações. Então o Picolé já questiona essa questão aí, se o PDT deveria ser contra esse fundo ou não. O grande problema de algumas pessoas é querer tornar a exceção regra, entendeu? É querer você falar assim, por exemplo, essa semana tinha uma imagem na internet de uma pessoa, né, com deficiente físico, sem uma perna, né, ele com a muleta e com uma caixa de entrega nas costas. E o pessoal elogiando aí, tá vendo? Como tem força de vontade, tudo bem, cara. Você daqui uns dias tá dizendo que, usando a máxima de que o deficiente físico não deve ter direitos, né? Já saiu até um outdoor em Curitiba esses dias. Para que direito do deficiente físico? Porque ele pode trabalhar.
Então, mas não são todos que podem trabalhar. Existe uma diversidade de deficiências, existe uma diversidade de problemas sociais dentro de uma periferia. Não é algo heterogêneo, entendeu? Então, tem que olhar para isso aí. Você não consegue tirar, por exemplo, de uma periferia muitos médicos, muitos advogados, né, muitos administradores de empresa. Mas de vez em quando sai 1, 2, né, uma coisa. E esse 1, 2 não pode se tornar a regra para justificar a retirada de direitos desse povo. Bom, o Oséias Menezes está aqui desejando para você um sucesso na sua caminhada 2020, parabenizando a entrevista. O Ronald de Oliveira diz o seguinte: bom dia, o fundo eleitoral é uma renda extra para os políticos. Podemos ver o Laranjal, ele já cita a questão do Laranjal. O Laranjal que foi o dinheiro, destinado a campanhas de mulheres, inclusive aí do partido do presidente, PSL. Sim. Justamente esse dinheiro não foi usado na candidatura das mulheres, foi utilizado para fazer um caixa 2 para outros políticos. Então você veja como é utilizado. E essa é a crítica que a gente faz do fundo eleitoral, que é dinheiro público, vindo dos impostos pagos pelo povo, fruto de muito suor, e que muitas vezes não chega aonde deveria chegar. Ou fica nas mãos daquele que detém o controle do partido, ou então vai para esses esquemas aí, inclusive caixa 2. Mas quer comentar? Não, o questionamento é válido, entendeu? É discutível o valor, se é mais, se é menos, entendeu? Eu defendo que tenha o fundo eleitoral. Agora sim, essa questão orçamentária pode ser muito bem discutida também a questão da dívida pública, entendeu? Abrir um debate aqui um dia sobre dívida pública, o porquê o país destina quase 48% do seu orçamento, para pagamento de dívida, para pagamento para banco, para remuneração de bancos. Diversos, como o Ciro fala, agiotagem institucional dentro do Banco Central, não à toa, em todos os governos aí, pós-redemocratização, foram banqueiros que tomaram conta do nosso Banco Central e da Fazenda também. Agora não é diferente. Agora é Ministério da Economia, Exato. Então, assim, você pega lá, tem o ILAN, dentro do Banco Central. Então, qual é a real intenção? Você vai esperar algo benéfico para a sociedade vindo de um banqueiro, que é a estrutura do Estado, Não, mas peraí, você quer dizer que os banqueiros são contra o povo? Não, eu não estou dizendo. Também não é a favor. Eu lhe digo só o juros está 4,5%. Tudo bem, ótimo isso aí. Isso horrível para os bancos. O quê? Horrível para os bancos. Tudo bem, isso é ótimo. Estou falando o seguinte, que de 89 para cá, sempre quem esteve à frente das estruturas públicas de economia foram os bancos. E não diferente, eles que lucram cada vez mais com o Estado. Agora, você falando de juros, você pega essa alta de bolsa de valores, pontuação máxima, tudo, e os juros ainda cresceu 1,1%. A dívida pública brasileira cresceu 1,1%, entendeu? Então você fala assim, você vai criar mecanismos, vai baixar juros, mas a realidade de quem convive com sua conta de luz, com seu gás de cozinha, com a sua alimentação, dificilmente chega um benefício para cá. Por exemplo, a questão dos combustíveis, 11 aumentos durante o ano de 2019, justamente porque a Petrobras passa a olhar uma questão mercadológica e não mais soberania nacional. Bom, vamos mudar de assunto. Vamos lá. Vamos para a esfera municipal. Eu tenho muita curiosidade de saber como o PDT está se estruturando em termos de candidatos pré-candidatos, agora falando, de vereadores, uma base de apoio, gente nas ruas, até para fazer campanha também para o pré-candidato, caso ocorra a candidatura, do Tonho Rato, levar o nome de Tonho Rato. Sim. É um nome novo, que tem que ser trabalhado realmente para chegar até toda a população alagoense, que tem realmente uma vasta área, inclusive vários distritos. Então, como é que está estruturado o PDT em Alagoinhas, Bruno? Primeiro eu quero registrar aqui um abraço para o Felipe, ele que é um jovem da juventude do PDT, que veio aqui me acompanhando, sempre sagaz e com muita energia, como toda a juventude do PDT. Bem, nós temos um sentimento de que se tornou até um jargão político, de que precisamos mudar. Verdade. Porque assim, eu tenho feito um estudo, eu acho que numa outra oportunidade eu posso vir aqui tratar sobre isso em relação ao nosso legislativo, a atuação dos nossos vereadores, dos 17, e a vereadora, 16 mais uma vereadora, e
para não ficar uma questão assim muito personalizada e talvez eu na figura de presidente partidário, a crítica fica um pouco estranha de repente, né? Talvez muitos possam pensar que tem interesse por trás, enfim. A gente analisou diversos legislativos pelo Brasil e estamos analisando um estudo quali e quantitativo das casas, né, legislativas. Então a gente tem assim números ruins, né, em relação ao nosso município, salvo algumas exceções. Fala de produção do legislativo. Salvo algumas exceções dentro da Câmara de Vereadores, mas você tem ali 70% que não faz absolutamente nada, né, dentro do legislativo. Só que a gente não entende que isso também é um problema específico, né? A gente vai entendendo que Alagoinhas, por uma razão ou outra, e talvez esse estudo, se algum outro profissional da área, né, de sociologia quiser aprofundar, pode entender o porquê, né, dessa má qualidade política que tem produzido aqui em Alagoinhas, né? Então a gente estava aqui discutindo, o Tonho Rato estava aqui na última vinda dele aqui no rádio, falando sobre a questão da alocação de veículos da Câmara de Vereadores. Inclusive, né? Foi criticado por vários vereadores, pré-candidatos. O João Henrique criticou a postura. O Luciano Sérgio disse que o Tonho Rato não conhecia nada, não tinha vivência, né, da questão dos vereadores, por isso que falava isso. Se fosse vereador ia pensar diferente. Tudo bem, então... Não, eu tô falando aqui que realmente ele foi... Tudo bem, mas assim, uma das marcas do PDT não é fazer política para agradar também. Então, assim, se vem críticas de quem é beneficiário... Eu falo, você não sabe porque vocês estão conversando com o PT. Não, mas não tem problema. Isso não quer dizer que a gente tem que estar concordando com tudo também, não, entendeu? Se a gente está vendo que pessoas que beneficiam de um sistema... É normal que vai dar o... é normal. Vai falar, então, assim, até meio que credencia, né, a crítica, porque a gente não concorda. Se você imaginar rodar 3 mil quilômetros em Alagoinhas, se fosse o vereador de Piracicaba, que é uma das cidades que eu estou estudando em relação ao legislativo, que o cara entrega toda a sessão da Câmara de Vereadores, mais de 20 requerimentos, que ele sai correndo na cidade, vendo onde tem lixo na rua, onde tem guia sem pintar, onde tem luz faltando. Aí você pode falar, não, tem 3 mil reais aqui. Tá trabalhando. Tem 3 mil aqui de reais de combustível, mas o cara roda a cidade, entendeu? Aqui é diferente. A gente juntou aqui 47 requerimentos em um ano. Entendeu? Aqui em Alagoinhas. Você vê assim, demandas em relação a cobrar o legislativo, uma postura, um documento, uma coisa. Então, assim. Só o PDT. Não, a Câmara. A Câmara, entendeu? Você pegar assim de projetos de lei do município, entendeu? Você pega também um número muito parecido. Teve 26 propostas do Executivo para análise da Câmara, né? E outros 46, 45 do Legislativo. Você pega aí menos de 2, né, por legislatura. Então, em média. Então, a média é muito, muito baixa. E nesse ano aqui, pré-eleitoral, reduziu mais ainda. Então, a gente percebe que esse cenário de debate político, né, de cada um buscando encontrar seu posicionamento, o partido, né, uma forma de se inserir no debate, acaba atrapalhando a produção legislativa. Então... Então, nessa questão, o PDT tem uma preocupação muito grande. A cidade tem produzido uma política, de certo modo, ruim. Nosso entendimento, os números mostram isso, né? Voltando à questão aqui do transporte, né? Eu falei que tem um vereador que corre a cidade toda de Piracicaba e ele leva a produção. Aqui, a justificativa na outra emissora foi que o cara carregava a gente pro médico. Isso. Entendeu? Então, tem vereadores indo para a Câmara de Vereadores não executar o papel de vereador, de fiscalizador, né, de propor leis, né, de ser um olho de cada cidadão em cima do executivo. Não, ele está indo lá fazer benéficos próprios para continuar o seu mandato durante muitos e muitos anos, como tem alguns aí de 7 mandatos, e provavelmente vai continuar o 8º, né? Pronto, mas é de estrutura do partido. Você acabou falando dos problemas aí da legislação e tal. Sim, é que eu estava falando o seguinte. Então, quantos pré-candidatos o PDT já tem? Esse é um diagnóstico. Um diagnóstico. Precisamos melhorar a formação política, os quadros que vão adentrar. A gente vê muito candidato aí discutindo, com todo respeito, a questão religiosa, a Bíblia, mas ninguém fala de lei orgânica do município, regimento interno da Câmara, plano de desenvolvimento urbano. O PDDU é de 2004, né? Então, é um documento que a própria lei
prevê uma atualização de 5 em 5 anos. Pois é. A PDT ia ter que rasgar, porque em 2004 não tinha nada disso aí que você tá vendo. Tinha esses conjuntos aí. Em 2004 ela não tinha quase nada. Você tem código de postura, você tem aí lei plano municipal de saneamento ambiental, você tem uma série de coisas para atualizar em Alagoinhas, para ser estudada, para ser debatida na Câmara de Vereadores, né? Para que os candidatos que venham a entrar nesse debate tá discutindo nas rádios, emissoras, e você não vê esse debate qualificado de ideias, né? De proposições. Sim. Então o PDT vai, através da juventude do PDT, está organizando uma escola de candidatos, né? Já é um instrumento que vem da Fundação Leonel Brizola, que está passando em vários estados do Brasil. São Paulo já tem mais de 10 aulas, Minas Gerais, tem Rio de Janeiro, e Salvador teve já 2 aulas iniciais, e estamos trazendo também para Alagoinhas. Além disso, também tem os núcleos de base. No final do ano passado, tivemos a alegria de inaugurar aqui em Alagoinhas a AMT, que é a Ação da Mulher Trabalhista, né? A nossa professora Walter Lícia, ela inaugurou o núcleo, tivemos uma festa, né? um evento né? da AMT lá no Papagaio, mais de 30 mulheres participaram. Então, demos a continuidade nesse projeto. Então, assim, hoje nós temos aproximadamente 12 pré-candidatos já determinados, né, no PDT. Temos que chegar aos 26, esse é o objetivo do partido. Grande objetivo também é a gente conseguir colocar 13 mulheres e 13 homens, né, fazer uma equidade de gênero. Muito difícil. A gente está vendo já que a participação da mulher na política é um problema muito grande que nós temos que enfrentar com seriedade para inserir, para evitar justamente aquela questão que você falou aí do Laranjal, né? Tem que acaba colocando o candidato em cima da hora. Você fala de esquerda a direita, isso é uma constante. Na última eleição aconteceu muito aqui em Alagoinhas, né? De mulher, de candidato tá de última hora registrando candidatura para achar para ser registrado. E que no frigir dos ovos não aparece, né? Só recebe o dinheiro e não aparece. Mas a gente precisa... O Adriano está acompanhando a gente pelo YouTube, viu? O programa aqui, está mandando um abraço, dizendo que as mulheres do PDT de Alagoinhas firmes e fortes. Sim. Até dá aqui muita força às candidaturas das mulheres, porque realmente é bom. E você tem apenas uma vereadora. A Walter Lícia, a gente tem que enaltecer, porque é o seguinte, ela é hoje a militante atuante do partido mais antiga, né? Eu brinco com ela, não quer dizer que você seja velha, mas você... A mais experiente. Mas você... Ela era do partido desde 2002, né? Nunca saiu do partido, passou por várias pessoas aqui no município e tal. E depois que a gente assumiu aqui a presidência, que tocamos a campanha de Ciro Gomes aqui na região, que demonstramos um trabalho sério aqui no município, ela entrou em contato com a estadual, chegou até mim, né? Retomou e tem uma energia assim maravilhosa dentro do partido, uma atitude, busca as informações, corre atrás, entendeu? E hoje, não menos, ela conseguiu organizar a Ação da Mulher Trabalhista daquela Alagoinhas. Olha aqui, por que Elmar Mendes do PDT? Elmar Mendes é um Ciro Gomes doente, né? Apoiador de primeira linha do Ciro Gomes, inclusive se filiou ao PDT, mas depois se afastou do partido. O que foi que aconteceu com o Elmar? É natural isso aí, né? Isso é um trem que está passando e entra pessoas, sai pessoas, né? E faz parte, ele esteve no partido, contribuiu bastante, sobretudo nesse debate em relação ao SAAI, né? Que até eu trago um elogio aqui para a gestão do governo Joaquim Neto, da Maria das Graças com o SAAI, que eu acho que melhorou bastante, né? Em relação a sanar as dívidas, em relação de implementar alguns projetos, onde estava até vendo um excelente projeto provavelmente parte do SAAI, né, parte do executivo, que são as caixas d'água solidárias em Alagoinhas. Sim. Eu não sei por qual razão esse projeto ainda não foi tramitado na Câmara, mas é o que eu havia pensado já para o nosso município, que é você resolver esse problema da falta de água, né, em algumas localidades, fazendo um subsídio, né, uma entrega de unidades para famílias que têm baixa renda, inscritas no Cade Único, e também que não tenha o reservatório nas suas casas, e com isso você parcelar, né, o valor da caixa d'água durante até 12 vezes. Então eu achei interessante o projeto,
imagino que não pautou ainda a Câmara de Vereadores. Aqui vem também uma crítica em relação ao site da Câmara, e já fazendo comparativos em outros municípios. Nós temos que publicar as atas, né, das sessões da Câmara de Vereadores no site da Câmara. Dá mais transparência, realmente. E lá, em alguns municípios, tem uma questão muito mais interessante. Não sei se é através de lei municipal, mas quando sai, né, uma matéria do Legislativo para o Executivo, sempre há um feedback do Executivo. Entendeu? Se Caio Pimenta é vereador e ele solicita uma iluminação de uma viela, né, em um bairro de Alagoinhas. Você fez uma solicitação, passou pela discussão interna, foi encaminhada para o Executivo responde toda a solicitação e isso é publicizado. Você fala das indicações, né? Tudo, indicações, requerimento, lei, tudo, né? Ele fala ali se pode ou não. Então isso acaba tirando essa discussão de ser base ou não. Porque mesmo o vereador sendo de oposição, ele mandando uma matéria para o Executivo, você acaba sendo obrigado a dar a transparência de ter uma resposta do Executivo. Tem aqui uma pergunta do Edivaldo. Faz o seguinte: bom dia a todos. Eu acho que se reduzir o salário dos vereadores, isto ao teto máximo do INSS, está aqui em 6 mil, o teto máximo do INSS agora? Eu acho que é. Se reduzir o salário dos vereadores ao teto máximo do INSS, teremos uma Câmara de Vereadores melhor. O que você acha disso, Bruno? Olha, assim, eu questiono a questão do salário, entendeu? No último momento que teve, eu fui um crítico em relação a isso. Alguns vereadores falam da questão do desconto, né, de 27%, parece, de imposto de renda, né? Sim. Que vai para quase R$9.000, tal. Alguns assessores extrapolam o número de assessores, por exemplo. Você tem 4 assessores que a Câmara de Vereadores banca, outros têm 8, né? E acaba tirando do próprio salário, ou então dividindo o que é para 1 para 2. Enfim, tudo discutível. O que a gente tem que entender é que o município ele só vai se desenvolver, ele só vai colocar a democracia em prática, efetivamente, quando houver uma sinergia, né, entre sociedade, entre o legislativo, entre o executivo. Porque, por exemplo, você vê hoje a implementação de recursos, voltou à LOA, né, na Câmara de Vereadores, distribuiu ali os recursos do município, foi aprovado, né, e grande parte do município não está por dentro do que está acontecendo. Até os próprios vereadores, poucos foram. Você tem... Na audiência pública. Na audiência pública. Você tem aqui um projeto... Tem que ir, né? Você tem um projeto aqui em Alagoinhas que causou grande impacto social no município, que foi o Zona Azul, né? Sim. Isso vem sendo discutido desde 2015 na Câmara de Vereadores, né? A antiga gestão já queria colocar o Zona Azul. Já. Então você tem aí, praticamente foi 2018, né, que começou, né, o Zona Azul. Sim. Você tem praticamente 3, 4 anos de discussão, de documentos, né? Que não chegou a nada. Não chegou a nada. Foi do capitão Luiz Fernando. Então, não se discutiu... E não foi aprovado pela Câmara, desculpa. E não foi aprovado pela Câmara. O projeto da Zona Azul foi totalmente modificado. É bom que se diga isso. Inclusive esse negócio aí de 2 horas, né, o preço, né? Isso aí foi da Câmara. Foi da Câmara. A questão da apoio, daquele... né, como é o pagamento, né, pós-pago. Criação da Câmara. Aliás, a maioria dos requisitos que criaram problema na Zona Azul foi criação da Câmara. Eu entendo que a gente pode falar de criação da Câmara, mas ali está muito mais para um documento que uma empresa fez aquele documento, passa aí que é isso que eu quero. Porque... Inclusive pela oposição. Não dá, velho. Não deixando claro que o projeto da Prefeitura também era uma coisa vergonhosa. Era 2 folhas de papel, tudo por decreto. Era uma coisa vergonhosa. Foi um ruim ou pior. Foi ruim e aí a Câmara modificou todo, porque disseram que seria um cheque em branco na mão do prefeito. Aí ficou ruim. Era pior, ficou ruim. Mas o que eu quero falar é o seguinte, que esses documentos, essa discussão está na transparência da Câmara Municipal, está no Diário Oficial do município. Até para quando o povo falar, a Zona Azul é ruim, você está lá. São instrumentos. Quem foi que votou, como é que falou, como é que não disse. São instrumentos previstos, né, na Lei de Transparências. Alagoinhas
cumpre, né, como quase todos os municípios, essa lei, né, a risca, não tão a risca, claro, mas cumpre a lei, tem como você fiscalizar, como acompanhar o debate, né, para não acontecer de quando o cara começar a pintar a rua, botar a placa e começar a cobrar o Zona Azul, você não tá ali, que agora ficou caro para mim, entendeu? Não, isso aconteceu, você teve condições. Você tem um artigo 55, se não me engano, da Lei Orgânica do Município, que fala das iniciativas populares, por exemplo, né? Nem sempre você vai precisar, Luciano, de estar recorrendo a um vereador para tratar uma demanda do seu município, do seu bairro, do seu distrito, né? Se você conseguir reunir 5% de assinatura dos eleitores do seu município para uma demanda municipal, ou 5%, né, dos eleitores de um distrito ou de um bairro para uma demanda de bairro ou de distrito, você coloca um projeto de lei para tramitar em urgência na Câmara de Vereadores. Então, assim, o cidadão tem recursos para praticar a política, para estar mais dentro das discussões. Então, assim, quando chega as mudanças, pega todo mundo de surpresa. Aquele terreno ao lado do IF Baiano, ele foi doado agora para o Ministério Público da Bahia, né? Uma área de mais de 4 mil metros quadrados. Então, pouca gente sabe disso. Então, daqui uns dias vai estar ali tudo cercado, com tapume, gente trabalhando, construindo prédio. E algumas pessoas não sabem o que está acontecendo. Às vezes um vizinho vai sentir uma interferência na sua vida, alguma coisa ali, porque às vezes você está também tirando uma área de vegetação, né? Assim, não é certo ou errado, não sei, mas o povo tem que participar do debate. O Ministério Público merece a doação do terreno da prefeitura pelo trabalho que tem feito para a prefeitura. Tá. Ministério Público, né? Pensei que você ia... O Ministério Público não passa nada, tá tudo Bruno, ok. você tocou num assunto aí que me chamou aliás, 2 pontos aí que me chamaram a atenção. O primeiro ponto foi a questão que lhe chama a atenção, não é? Você acabou de declarar, lhe chama a atenção o número de assessores, não é? De vereadores. Sim. Né? No município de Alagoinhas. O segundo ponto é essa questão que você disse do cidadão ele recorrer a um vereador para buscar uma lâmpada, né? Para um poste que está queimado na localidade que mora. Você não acha que é difícil, é quase que impossível, Bruno, se quebrar essa cultura, né, do cidadão recorrer ao vereador em busca de uma melhoria, levando em conta que isso, vamos se dizer, entre aspas, se trata de um vício? Eu acho o seguinte, no caso de uma lâmpada, questões mínimas, né, de algum município ou da cidade em relação ao distrito ou bairro, é natural que ocorra você levar as demandas ao seu representante de bairro, né? O que não pode, na minha opinião, e eu acho que a população tem que ser crítica em relação a isso, é quando você tem, por exemplo, 2 UPAs, né, no nosso município. Você tem uma UPA tipo 1, Santa Terezinha, uma UPA tipo 2, lá no bairro do Barreiro, né, respectivamente, uma custando R$1.200.000, a outra R$1.800.000, né, capacidade de atender, de universalizar o atendimento de baixa e média complexidade no município, se as duas tivessem entrega. Nós temos uma população aqui de 155 mil habitantes, mais o flutuante, né? Chega perto de 200 mil. Então, as 2 UPAs, somando, contemplaria toda a população. Então, o executivo não entrega essas unidades de saúde, entendeu? E o prefeito disse que ia inaugurar a UPA de Santa Terezinha até o final do ano passado. Onde já está no dia? Até o final do ano passado. Está no janeiro. Aí você pega, viu, Luciano, para te responder? Aí você pega o seguinte, a justificativa do presidente da Câmara de os carros fornecidos, né, os veículos locados pela Câmara de Vereadores, servir para carregar a gente para o hospital, entendeu? Sendo que você tem SAMU, né? Inclusive, foi uma proposta do governo Joaquim Neto construir uma nova sede para o SAMU, né? Aqui em Alagoinhas própria. E isso acabou sendo alugado um ponto, né? Lá na saída da cidade. Foi. Que eu até não entendo, porque na minha opinião... Já teve acidente ali, inclusive. Já teve uma vítima naquele cruzamento. Um serviço de SAMU deveria ser no ponto central, né? Para estar mais distribuído. Então, mas era uma promessa do governo Joaquim Neto construir uma sede de SAMU. Isso não aconteceu. Tomara que aconteça no último ano. Acho que não vai acontecer. Mas está alugada. Ela saiu de um aluguel daqui para outro aluguel, né? Enfim. Mas assim, o que eu falo é que você não entregar
população e você justificar depois que tem um equipamento que não é para aquela função para carregar gente para o hospital. Aí eu vou se perguntar, será que isso vai acabar um dia? Por quê? O que está elegendo alguns vereadores, será que não é exame? Será que não é fazer ligação de trompa? Será que não é carregar a gente para fazer furando fila de médico? Porque não tem o atendimento aqui no município? Bom, mas é Essa aquele é uma caso, pergunta. se o vereador leva é porque tem gente que pede pra Que levar. precisa, né, cara? Ninguém Precisa, sai com o né? carro, ei, quem quer ir lá ligar a trompa, quem quer ir ali, velho, a população procura. É a questão que eu falei, é a cultura. Existe uma cultura. Que precisa, e né, pro cara? vereador, como é que fica, Bruno, você dizer não para um eleitor, né? O eleitor chegar lá, eu tô falando isso porque tem ali um pré-candidato, né, vereador? Não, é só afiliado só? É. Pronto. Mas o PDT tem vários pré-candidatos a vereadores, né? Então, digamos assim, chegar uma população com a conta de luz na mão, com a conta de água, ô, paga aqui pra mim, tá, essa conta, tô sentindo uma dor na barriga, me leva ali no hospital. Ele vai se negar a levar? Esse é o grande problema, né? O que é que você vai fazer nessa hora? Aí eu te pergunto, um Gol 1.0, ele tá preparado para fazer serviço médico? Para carregar a gente de forma correta? Não, mas você diria isso, pô, eu tô falando Eu tô isso falando sério. o Não, o seguinte, eleitor chegasse, pronto, pra um vereador do PDT, ou pra você sendo vereador do PDT, um cidadão chega pra você e diz, minha mãe tá ali doente, eu preciso ir pra Salvador, me levar, tá pro hospital, tá assim. Você ia dizer o que pra ele? O carro Gol não pode levar o seu Isso pai. aí, Caio, isso aí eu acho que quem tem um bom coração não precisa nem ser vereador, né? Você vai atender um chamado, né? Você vai fazer um esforço para resolver um problema. A grande questão é quando se torna uma prática, entendeu? Ao ponto de ter gente aqui em Alagoinhas, aliás, ex-prefeitos aqui em Alagoinhas, que fez carreira em cima disso, de carregar a gente para médico, para Salvador todos os dias, dar lanche e dinheiro ainda, entendeu? Eu tô falando isso, de chegar ao ponto de ter ônibus para carregar a gente, ambulância. Então você pega, pô, é diferente, é diferente. Concordo com você. Durante a eleição presidencial, a gente estava fazendo um trabalho que você acompanhou aqui no município, né, de rodar as cidades, né, articulação e tal. Aí apareceu um assessor de um deputado de um outro município, né, não vou falar a cidade, né, mas é do noroeste da Bahia. Aí falou assim, Bruno, apoia fulano aí na sua região aí, rapaz. Eu falei, rapaz, não tenho como é que eu vou apoiar um deputado que nunca pisou no meu município? Como é que eu tô aqui, né, debatendo política há um bom tempo já, né, assistindo o executivo, propondo, né, cobrando. Aí eu vou chegar agora em 2018 com um candidato que ninguém nunca viu na cidade. Esse é meu candidato. Eu não tenho condições. Ele falou, não, rapaz, pense assim não. Quando você precisar de exame, precisar de cirurgia, você vai ter um gabinete em Salvador para fazer esse tipo de coisa. Eu falei, pô, eu não tô entrando na política para isso, tá velho? Não tô para isso. Mas é uma prática. Essa tentativa, não é, de, vamos dizer, fazer uma política na linha, você não acha que tá assim, no momento de hoje, fora de moda não, Bruno? No sentido, assim, de você ser uma espécie de radical. Porque a gente sabe das práticas que existem é um descrédito, né, com na a política. Né? Existe um descrédito. Com as classes menos favorecidas. Não é? Né? Você, é claro que deseja que a política, que as pessoas tenham consciência, né, mais do que nunca. Né? O seu objetivo é esse. Mas você não acha que está muito difícil ainda as pessoas terem realmente essa consciência, de o cidadão não ir buscar um vereador uma ajuda de um exame, de um medicamento? Você não acha que está difícil não? Tá distante? Assim, eu acredito muito. Eu não estou também aqui colocando que eu sou a Madre Teresa também, não é nada disso, entendeu? A gente tá... Aliás, uma das marcas dessa juventude do PDT, do nosso trabalho aqui no município, é aceitar a política, né? A gente não tem esse discurso de negação, de nova política, né, que não quer partido. Não, a gente defende a bandeira do PDT, defende partidos políticos. Acabei de tratar uma pauta aqui que pouca gente vai vir aqui discutir esse tipo de coisa e concordar, que é o fundo eleitoral. Concordo com o fundo eleitoral. Então a gente não tem essa ideia de ser novidade, de ser diferente, não, entendeu? Agora, nós entendemos que um certo moralismo em relação à coisa pública tem que existir, entendeu? Porque a gente não pode aceitar esse tipo de debate pequeno, raso, de você estar levando serviço que não faz parte do legislativo ou do executivo para estar executando. Então, assim, o nosso caminho, a gente sabe que ele é mais difícil,
Entendeu? Porque o mais fácil, ele já foi ofertado pra gente. O nosso caminho é mais difícil mesmo. Então você pode falar assim, isso você falou como a palavra, né? Moderno? Foi? Um certo radicalismo. Né? Não é radicalismo, porque assim, se a gente não entender que o dinheiro do povo é algo para ser tratado como sério, né? E as pessoas também ter esse sentimento, né? O nosso trabalho pedagógico também com a população, de mostrar como é que funciona, quais são os instrumentos, quanto arrecada, para onde vai o dinheiro, nós temos que ter esse trabalho. Senão a gente vai se igualar a todos, e como o Tonho tem falado aqui, né? Ele fala assim, pô, se eu fosse para ser mais um, né? Eu estaria na fila. Falaram que na época, no dia que tinha 17 candidatos. Chegou aqui uma pergunta. Mas ele se colocava como alguém diferente, né? Se fosse para ser igual, ele estava junto com os outros. É o seguinte, recentemente o Leonardo, em conversa com o Levi Vasconcelos, disse que Alagoinhas, em 2020, só terá 3 candidatos viáveis. Sim. Luciano Sérgio, Joaquim Neto e Paulo César. E aqui vem uma pergunta do ouvinte, ele pergunta se o PDT terá candidato próprio, mesmo estando se reunindo com o PT. O que é que você tem a dizer diante dessa fala do Leonardo e da pergunta do ouvinte? Então, cara, essa questão de estar reunindo com o PT, tem que ficar claro que não tem nada assim pactuado em relação à aliança, entendeu? Eu tenho assim uma ótima relação com o Torgininha, por exemplo. Já fizemos trabalho junto em relação à fiscalização, né? Visitamos as unidades de saúde. Então, assim, existe um tratamento republicano entre os partidos, né, de respeito. A gente pauta o município, diferente de quase todos os outros partidos que estão primeiro se entendendo em nomes, para depois dividir o bolo lá na frente, né, em relação à máquina pública. A gente não tem interesse nenhum com isso. O PDT tem pré-candidato, entendeu? A gente tem um objetivo de colocar na próxima eleição 26 candidatos a vereadores. É um trabalho ainda recente aqui no município de consolidação. A gente está buscando isso. Mas você não acha que essa reunião com o PT atrapalha a agregar mais partidos para a pré-candidatura do Tonho Rato, apoio? Não, mas não tem nada configurado em relação à aliança. O você PT... proposta que o Tonho Rato. Por exemplo, o Tonho Rato, o Antônio Barreto nunca participou das reuniões. Nunca participou, entendeu? Não, mas sim, mas eu falo assim, as notícias. Quando você se aproxima do PT, você não acha que outros partidos que poderiam apoiar uma pré-candidatura do Tonho Rato, ou até outras lideranças, sim, mas de bairros poderiam se aproximar e você acaba afugentando, porque fica com cara de vice do PT? Não tem cara de vice de PT, entendeu? Não tem cara de vice. Porque assim, o fato de discutir, por exemplo, todo mundo sabe, você publicou no seu site, que eu estive com o João Henrique. Sim. Entendeu? Que é do Podemos. Discutimos o município, quais os problemas em relação ao orçamento, em relação às demandas e tal. É uma discussão normal, entendeu? Então, se tem um grupo de pessoas querendo discutir cidade, nós temos que valorizar muito isso. Porque tem outros, a grande maioria, não está discutindo problemáticas do município. Está discutindo heróis. Ah, que vai voltar o herói para resolver os problemas do município. Ele que gerou emprego, ele que fez tudo aqui na cidade. E não é assim que funciona o debate. Eu tenho conversado com pessoas que têm esse discurso. Ah, fulano foi o que gerou emprego. Peraí, meu irmão, bora ver aqui os índices de saneamento básico, bora ver o IDEB do município, como é que ficou, né? Vamos ver a questão de moradia, vamos ver a segurança pública, a questão da mobilidade urbana. Então, tem a administração, uma série de coisas. E ninguém pode também questionar que naquele instante do Brasil, de 2008, né, até 2014, por exemplo, o Brasil entregou em 2014 4,7% de desemprego. Entendeu? Então, assim, de certo modo, da mesma forma que chegou uma fábrica Itaipava em Alagoinhas, que gerou muitos empregos, é ótimo isso, né? Inclusive já foi cliente meu também aliás é cliente. Chegou também uma fábrica da Itaipava em Itapissuma, em Pernambuco, uma cidade de 20 mil habitantes. Entendeu? Então, assim, não tem essa questão de fulano que trouxe. Não, aqui é um eixo rodoviário, pô. Aqui é uma cidade que tem uma força, né? Um potencial hídrico muito grande. Uma água perfeita para então, assim, tem uma população de qualificação técnica. Você tem aqui um segmento construído de bebidas, que inclusive o PDT vai trazer esse debate se Alagoinhas de fato é um polo de bebidas, porque enquanto fica na mão de uma multinacional e uma grande empresa nacional, a gente entende que Alagoinhas poderia ser muito mais um polo de bebidas se distribuísse mais as produções, né? E tivesse uma conformação, uma aliança entre a economia, entre a academia e o poder público para incentivar as produções eu acho até artesanais. Que é pouco
não só a parte da publicidade, como pouco aproveitado, né? A questão da água de Alagoinhas. Isso, pô, a gente pode ter aqui diversas fábricas no Lógico. município, pequenas e médias, Sim. né, de produção local, com sabores da terra, para estar Virar um polo implementando. mesmo, né? Aí seria assim um polo de bebidas, sim. né? Cara, eu mais gostaria de concreto. fazer perguntas mais diretas assim, sobre a administração. Vamos lá? Queria perguntar, Bruno, sobre o que é que você pensa da coleta de lixo e a questão do aterro sanitário aqui. O PDT conversa sobre isso. Olha, em 2017, eu dei uma entrevista para o Rainer no Intera, e naquele momento eu já falava sobre a Alagoinhas elaborar um projeto, né, intermunicipal, como Sim. principal cidade do município. Para receber até de outros municípios. Porque assim, a grande questão, hoje você pega a Política Nacional de Resíduos Sólidos, né, o PNRS, bem elaborada, né, tem um atendimento a grande parcela do Estado brasileiro, dos municípios, mas a prática é bem diferente, né? Então, assim, às vezes você botar o prazo já para finalização dos lixões, Sim. esse prazo cada vez mais vai ficando mais para frente, para frente, para frente. E quem vai ter esse passivo é o meio ambiente e a saúde das pessoas, né? Então, eu entendia naquele momento que Alagoinhas, como principal cidade da região do Litoral Norte, Agreste Baiano, ela deveria puxar esse debate de consolidar um consórcio intermunicipal de resíduos Sim. sólidos. E aqui você fazer as estações de triagem nos municípios, até porque o que chamam de lixo, né, que é resíduos sólidos, ele é dinheiro, né, tem muito dinheiro envolvido. Você pega, por exemplo, a questão do lixo eletrônico, é um absurdo que tem ali de metais pesados, né, inclusive na última Olimpíada, foi na China, não foi? É a última Olimpíada? Foi na Pequim, não foi? Não, a última Olimpíada foi aqui no Brasil. Olimpíada? Então é de Pequim? Não, Pequim- foi a anterior, né? A de Pequim... A de Pequim foi em 2004. Tem já um tempinho. Já. Acho que foi 2004. Enfim, mas assim, essa a Olimpíada que teve na Ásia, todas as medalhas da Olimpíada foram fabricadas com resíduos eletrônicos, né? Que tem ouro, tem bronze, tem níquel, né? tem Sim. várias questões ali. Então Alagoinhas deveria ter esse compromisso com a cidade de elaborar um projeto entre todos os legislativos, né? Aprovar em todas as suas câmaras, para que os resíduos fossem tratados de forma regional, né? E aí você tem rios que nascem em outros municípios, né? Compartilhamos o clima. Quem é de municípios vizinhos nos fornece agricultura, a gente fornece serviços, né? Então é uma troca comercial aqui na região. E da mesma forma deveria se pensar políticas públicas relacionadas à gestão de resíduos sólidos. Eu acho uma questão muito fraca aqui de Alagoinhas, essa parte do aterro sanitário, né, da destinação dos resíduos sólidos. Porque quando você fala de aterro sanitário, você tem que imaginar o seguinte, ó, o aterro sanitário, né, pelo PNRS, ele é para receber rejeitos, né? Então assim, depois de você tirar todo o potencial do lixo, né, separar o plástico, separar o papelão, separar os metais pesados, né, separar o lixo eletrônico, faz toda a triagem. O que não dá para Aí o que não tem mais função alguma. E hoje, com as tecnologias de hoje, é a coisa de 30%, né? Que enterra praticamente. Isso. Aí você levaria para lá só o rejeito mesmo, né? Rejeito. Aí você tem um longo prazo Sim. do aterro sanitário, entendeu? Tonho Rato, na última vez, Caio, que ele falou na Câmara dos Vereadores, ele falou sobre o transporte público. Sim, sobre a licitação. Até falou coisas assim que a gente veio aqui, eu vou dizer, ele errou, falou coisas erradas sobre o edital. Que a gente veio aqui, quando a gente veio analisar, realmente tinha pontos que o prefeito Joaquim tinha prometido. Queria perguntar também sobre o transporte público, esse novo edital, o que é que você acha dessa nova... Então, o nosso pré-candidato, né, já tem um estudo mais abrangente em relação ao transporte público, pautou isso aí já em algumas emissoras, né, apresentou os seus pontos, a administração respondeu, né, algumas questões, o movimento também que esteve envolvido com a licitação, né, o movimento popular, também contestou algumas coisas, mas a gente tem aquele sentimento, Hugo, que Alagoinhas tem um grande potencial para entrar numa negociação de forma mais poderosa, entendeu? Porque você tem
um equipamento que vai transportar, né, X mil pessoas por ano, né? É uma fonte de receita importante para o município, como também acho que o Zona Azul poderia ser uma gestão municipal, né? Esse dinheiro eu acho tá indo para outro estado, também sem nenhuma transparência em relação a o que é entregue, né, a parte do município. Ninguém sabe quanto que a Alagoinhas arrecadou em relação ao Zona Azul ainda. É uma pergunta Ninguém que sabe. já fez várias vezes. Ninguém sabe. É 22 pouco por cento aí que Se deveria... esse tem que ir para um fundo, né? Tem que ir para o SMTT. Tem que ir para SMTT, tem que ser investido na No mobilidade trânsito. no trânsito da cidade. Então não tem Que investimento colocando. zorra nenhuma disso aí. Que Viu? vê faixa de Isso aí apagada. não existe não. Você vê, Fortaleza saiu de 80 quilômetros de ciclovia para 225 na gestão Roberto Cláudio, só com Zona Azul. Né? Só com Utilizando. só com Essa zona azul aqui, rapaz, dá um problema. Aí voltando à questão. Então, assim, a gente vê que é uma licitação que não está colocando Alagoinhas no poder verdade. de resgatar mais recursos. Pergunte aí qualquer um, os ônibus terão ar-condicionado? Entendeu? Não está previsto. Peraí, Salvador está tendo um ar-condicionado Mas não agora, tá previsto. quantos anos depois? Tudo da bem, mas licitação? e Alagoinhas Pô. é inferior em que, Salvador? Ah, peraí. Inferior em quê? Peraí, Qual o Salvador problema? é capital. Sim, qual o problema disso? Salvador é Quer dizer que capital. você tem aqui um transporte para levar 700 mil pessoas por ano, né, uma fonte de recursos Mas há certa. muitas diferenças. Por exemplo, a Salvador não tem, né, o asfalto castigado como Alagoinhas tem. Rapaz, Salvador não tem o número de gratuidades que Alagoinhas tem. Esse ponto que eu ia tocar. não tem? Não tem, não. Aqui em Alagoinhas é um recorde em gratuidade. Aqui tem uma lei municipal em que o idoso a partir de 60 anos, ele Claro. não paga. Sim. A lei federal é a partir de 65. Sim. Essa faixa aí de 60 para 65, olha que dá muita E diferença. outras coisas também, né? Sem contar que aqui é mais barato que lá, a tarifa. Uhum. Muito mais barato. E é justo, né? Eu Lá acho que você é. roda, lá você roda. Eu acho que essa tarifa de Alagoinhas... Então, mas Eu não resumindo, sei mas se é- resumindo, se é mas justo ou resumindo. não, porque A o gente, Conselho Municipal de Transporte disse que a passagem de Alagoinhas Tá tem que ser- defasada, tá defasada. mas resumindo, a gente tem um potencial de arrecadação, Sim. tanto Zona Azul quanto o transporte público, que poderia ser usado para Alagoinhas entrar nas negociações de outra forma. Não, mas você fez um estudo técnico de viabilidade econômica sobre isso? Eu tô falando o seguinte, Caio, se você Não, quer... eu tô falando se se você tá você- fazendo a licitação, tem que ter interessado. Cara, a gente tá falando aqui de Wi-Fi, velho. Não, eu tô falando... Eu tô falando aqui de interesse. Wi-Fi. Eu tô Qual é falando- hoje? Sim, isso dá investimento. Tem táxi aqui em Alagoinhas que tem Wi-Fi já, pô, Alagoinhas táxi. Não, eu tô falando o seguinte, você O ônibus colocaria que é pra isso... Salvador aqui tem Você Wi-Fi. colocaria isso ao preço de R$ 2,70? Eu colocaria tudo aquilo que o Não ia município ter merece empresa na licitação. Tudo interessada. bem, vamos Essa ajustar. licitação da prefeitura já está arriscado da licitação deserta? Como é que Tem gente que pode, não rapaz? acredita. Como é que Porque pode? não vai ter aumento de 2,70. Mas Caio, um outro item que se questiona bastante é o fato do valor dos dois blocos, né, serem fixos, entendeu? Se tiver demanda ou não, alternância ou não de fluxo de pessoas, Sim. existe um valor fixo, entendeu? A Alagoinhas vai complementar caso aquele valor não seja atingido da arrecadação. Então tudo bem, meu velho. Agora é o seguinte... É uma garantia, né? Então tudo bem. Então aí você vai partir agora da questão. Você vai defender a questão de liberal, por exemplo. Não, eu não tô Vamos defendendo. botar. não, Eu tô apontando Não, fatos. eu não tô falando de você, não. Eu tô falando o seguinte. O Brasil tem essa características, né? Característica. Tratar a privatização monopolista. Entendeu? Porque isso é maravilhoso. Agora você está vendo aí os aeroportos, por exemplo. Você tem a questão da água agora também, né? Do marco legal do saneamento, que a gente já pautou bastante também já. Então, assim, tudo é questão monopolista. Você pega uma rodovia que nasce do Rio Grande do Sul, termina em Fortaleza. O cara pega o trecho de São Paulo, que tem o maior fluxo, bota pedágio. O resto fica uma merda. Entendeu? Mas ali dá muito dinheiro, ali interessa, entendeu? Os aeroportos, pega o de Congonhas, que é superavitário. Ou de Barreiras, se dane, entendeu? Você pega aqui, por exemplo, a questão do transporte municipal. Você não vai ter concorrência, pô. Ou o cidadão opta pegar o transporte, né? Uma senhora, o senhor, né? Um deficiente físico. Ele vai botar táxi como? Não, mas o governo vende o que é interessante pra ele. Tudo bem, cara, mas assim, já que tem que fazer uma concessão a um ente privado, tudo bem, que a Alagoinhas coloque os parâmetros que beneficiem. É igual você pegar, por exemplo, que uma fábrica em Alagoinhas. Tem um discurso épico, né, do Requião, quando ele era governador do Paraná, que ele estava disputando a Fiat com Minas Gerais, né, Fiat Tratores.
E ele conhecia o potencial da sua mão de obra, logístico, né? Ele sabia, ele entrou numa negociação preparado. E o presidente da Fiat ficou barganhando uma série de questões, né? Que Minas ia dar, que ele não ia dar, tal. Dado o momento da discussão, ele pegou e ligou pro então governo de Minas, né? Governador. Ô, governador, parabéns, você acabou de ganhar uma fábrica da Fiat. E o presidente da Fiat, pô, peraí, rapaz, foi o quê? Não, o que você tá me pedindo, se ele tá dando, pode ir, entendeu? Passou uma semana depois, fechou a Fiat com o Paraná. Então, assim, a Lagoinhas tem que entender que ela tem um potencial, entendeu, velho? Você não pode chegar aqui porque o cara quer fazer uma fábrica de parafuso. Você vai, venha pra cá, toma aqui isenção de 20 anos, toma aqui terreno, toma aqui uma série de coisas de forma gratuita. Nós temos que saber o terreno que tá pisando. Tinha a discussão da Coca, né? Da Coca-Cola. Aqui, se não vier para lá, para Olindina. Tudo bem, vamos analisar o cenário de Olindina, de Alagoinhas, quem tem melhor logística, quem tem melhor água, quem tem melhor mão de obra. Isso, ele vai barganhar com todo respeito a Olindina em relação a gente? Não, pô, não é assim não, entendeu? Então a gente tem que saber o que está pisando. Na minha opinião, a licitação do transporte coletivo, a Alagoinhas poderia tirar muito mais. Muito mais. Mas peraí, olha, foi feita e na minha opinião também foi feita audiências públicas, inclusive o Tonho Rato foi criticado por isso. Sim. Muita gente criticou porque disse que ele não participou das audiências públicas. O nosso nos bairros e também. Entendeu, velho? A gente não participa porque não trabalha. Não, eu tô dizendo que o nosso está discutindo pré-candidatos que participaram. Eu tô dizendo o seguinte, que as pessoas questionaram o fato de Tonho Rato ir para a Câmara de Vereadores, questionar a licitação e não ter participado das audiências públicas. Mas como pode questionar a licitação? Não, a licitação foi feita em cima das audiências públicas. Pô, o povo reclama tanto de participação. Dizendo o seguinte, participação. por que ele só foi reclamar depois? Porque tem irregularidades na visão dele. Se não é da questão legal, tem questões morais importantes, entendeu? De arrecadação. Não, peraí. Que irregularidades é que tem? Eu tô dizendo que tem questões importantes que a Alagoinhas poderia ter beneficiado. Barganhar mais. Não, mas o que se que fez ele poderia ter entregado mais ao cidadão, que poderia ter feito... Peraí, olha, a passagem é 2,70. Qual foi a preocupação do governo? Manter esse valor, pelo menos em 2020. Porque todo mundo já sabe por quê. Ano eleitoral. Então, porque ninguém quer pagar mais que isso, 2,70 em Alagoinhas. E, ao mesmo tempo, oferecer uma renovação de frota para a população, mantendo os empregos que já existem aí. Não. Sim. Não. Sim. E por exemplo... eu vou lhe dizer por quê. O edital, ele diz o seguinte, 20% dos ônibus tem que ser novos. 80% de 5 a 10 anos. Lembrando que quanto mais novos forem a frota... É ponto para classificação da empresa. É técnica e preço, não é preço somente. Não, tem 3, eu acho que 3 ou 4 requisitos. O outro ponto é o seguinte, as empresas que vencerem a licitação de transporte terão obrigatoriamente de início ter que empregar 85% dos trabalhadores. Aí foi um outro recorte já. Não, ali tem um quantitativo, 85, 90, né? Tem uma se você botar 95, mínima, você tem uma pontuação maior. Então pronto, qual é o sentido disso? Claro que várias empresas concorrendo, o pessoal vai dizer, contrato 90, contrato 95. Então, a licitação incentiva a empresa interessada a contratar o maior número de trabalhadores que já estão no sistema. Mas isso aí já é natural, Caio. Não, porque, por exemplo, por exemplo, aquela Alagoinhas mesmo, quantas pessoas trabalhavam na antiga Skin Cariol, na Brasil Quirim, e hoje estão na Petrópolis? Isso é natural, Mas muita gente foi demitida. Não, mas a maioria que trabalhava lá, aliás, que saiu pra lá. Aqui porque é o seguinte, cara, quando a Associação dos Desempregados, para saber o que a Heineken fez, ele estava, inclusive, com uma ação na justiça que impede o Robinho de ir lá fazer... É sério mesmo. Se você roda ônibus em Alagoinhas, há 20 anos fazendo a rota para o Barreiro, sim, por exemplo, é natural que você vai ser o cara chave para entrar para uma nova empresa. Meu pai era motorista de uma empresa de alimentação na área da Petrobras, né? Fornecimento de alimento, passou por 3 empresas. Saía uma, entrava outra, não, aproveita a mão de obra. Então isso é natural, isso não é diferencial de licitação. Quem vir para cá vai admitir quem estava. Nem sempre. A Natural veio aqui e demitiu quase metade do Sim, mas eu tô falando de uma pessoa que opera uma linha de transporte público. Sim. Outro que faz limpeza urbana. Ele colocou metade efetivo, tirou o caminhão, lixo, inclusive, colocou mais compactador. A questão do aumento da passagem, sim,
é isso. A licitação tá com um parâmetro estipulado de 2019, Sim. janeiro. Entendeu? Você tem aí os prazos também para a empresa começar a atender, que é outra questão de diferencial. 6 meses, né? Isso. Enfim. Quando passar as eleições, que a empresa assumir em 2021 a linha, você já vai ter já um recálculo da passagem, porque você teve já o aumento do dólar, que influenciou no preço do combustível, né, do diesel. Então, não vai aumentar nesse ano eleitoral, mas certamente 2021, pós-eleição, né, que aí já tem não tem mais o problema de perder voto com relação a algum possível aumento, vai ter sim aumento e vai ser substancial. Hoje, pelos cálculos que nós fizemos, a passagem estaria já 2,89, né? Não, mas a gente tem que ver o índice de reajuste. Não, pô, só vai ser ajustado se tiver metrô, BRT. A gente tem que ver o índice de reajuste. Se vai ser IPCA, por exemplo. O Detran, a gente anunciou ontem aqui, também vai reajustar os valores de acordo com o IPCA, o valor da inflação. Exato. O SAAI, 6,5%, já usa o IGPM. Estranho, né, Caio? Porque a Bolsa bateu o recorde aí, né? Todo mundo feliz, comemorando que, opa, que bacana, né? A Embasa também vai aumentar. Tá tudo... Então, todo mundo reajusta os valores de acordo com o aumento dos insumos. Até o salário mínimo também vai receber aumentou o reajuste quanto? Inflacionário. Não, 1.039, né? Vai fechar. Foi a coisa da inflação. Foi menos da inflação. Hoje não foi a mais, botou R$8 a mais. Não, mas o bom é o seguinte, cara, o bom é que a gente tá chegando hoje com... A gente tá, a cada ida ao posto de gasolina, gastando mais R$30 para 30, 50, dependendo do carro. Um dos insumos do transporte público. Para abastecer... A gasolina que só faz aumentar. Para abastecer o nosso veículo, mas ter que comemorar o DPVAT, né? Que reduziu R$9, né? Em um ano. 75 centavos por mês, né? Poderia ser maior, né? Se o STF não revogasse a determinação do preço. Em relação ao transporte, você tem vários modelos no Brasil. Eu defendo, inclusive, e aqui eu sei que pode questionar o que eu vou falar, a remunicipalização do transporte, entendeu? Eu defendo essa ideia, que o Alagoinhas tem condições de gerir o transporte, como várias cidades têm feito, de forma até mais revolucionária do que Alagoinhas. E, para mim, a experiência privada do transporte público Alagoinhas não deu certo. Pode ser um modelo de gestão do... Agora é o seguinte, já tendo um contrato firmado, fica mais difícil. Eu sou terminantemente contra se aumentar a responsabilidade da prefeitura. Para mim tem que ser o mínimo possível. Não, mas aí, Hugo, é aquela questão. Eu olho a gestão pública, a Alagoinhas, eu estava vendo hoje, né? A Alagoinhas é uma das poucas cidades na região. Você estava falando aqui de Entre Rios, a questão da previdência dos servidores. Mas assim, é um problema crônico no Brasil, a questão dos pequenos municípios, da arrecadação, entendeu? E a Alagoinhas tem ainda 23%, se eu não me engano, de arrecadação própria, né? Próximo ano agora vai ser 50 milhões de reais de impostos, né? Que está chegando no município. Joaquim vai ter um bom dinheiro aí para gastar no último ano de eleição. Cerca de 48 milhões de reais, né? Para fazer investimentos na cidade. Tomara que seja bem feito, né? 98 milhões para investir na saúde, 92 na educação. Opa! Então, é muita grana. Então, se a gente olhar a proporção aqui da discussão aqui em relação ao Brasil do fundo eleitoral, a Alagoinhas tem uma proporção per capita interessante. Então, assim, se a gente tem condições de aumentar a arrecadação do município para entregar políticas públicas mais eficientes à população, seja arrecadando no Zona Azul, que eu fiz o primeiro estudo que eu fiz do Zona Azul aqui na cidade de arrecadação, estava ali numa questão de 390 mil reais por mês que a empresa iria arrecadar, gerando pouco menos de 30 empregos, né? Então... 20%, 27% vai para... Não, Você 22 mais 5 é 27 ponto pouco. A prefeitura, volta para a prefeitura. E já ampliou bastante, já, né? Daquele primeiro momento do Zona Azul, já ampliou bastante. A gente sabe que a Zona Azul não deu certo ainda. Tá capengando. Então a gente pega um modelo de capital, é claro, de Fortaleza, né? Que conseguiu aumentar a sua malha de ciclovia na ciclofaixa, né? De 80 para 225 quilômetros com recurso do Zona Azul. A gente dá a entender que a Alagoinhas poderia aumentar as suas receitas, tanto fazendo a gestão do transporte público, quanto também no Zona Azul. Cai 8 horas e 11 minutos, extrapolamos já. 11 minutos. 11 minutos, mas é isso mesmo. A discussão tá boa.
Suas considerações finais, Bruno? As últimas palavras. Últimas palavras não, rapaz, não fala isso não. O cara tem uma mania de falar últimas no palavras. programa, Eu quero agradecer a oportunidade, o convite feito pelo Caio Pimenta. Desejar também ao povo alagoense um feliz 2020, né? Que seja um ano de realizações, de luta, de estudo, né? Afinal, estaremos em um ano eleitoral que a decisão do povo vai direcionar o futuro do nosso município. A gente pode regredir, né? Continuar com o que está, ou fazer uma mudança efetiva. Verdade. Entendeu? Eu acho que, do ponto de vista ideológico, teremos várias opções, né? Tem candidatos aí para todo gosto até esse momento. Acreditamos muito no potencial do nosso pré-candidato, né? O Tonho Barreto. Ele tem essa identidade trabalhista mesmo que a gente estava buscando no PDT. Agora, peraí, você tem que definir um nome para Tonho Rato. Tonho Rato, Tonho Barreto. Raimundinho chega aqui, Antônio Romualdo. São 3 nomes para uma mesma pessoa. Eu brinquei com ele o seguinte: Tonho, você vai aparecer atrás nas pesquisas, mas vai ter lá 4% para Tonho Rato, 5% para Tonho Barreto, 2% para Antônio Romualdo. Mas enfim, então toda essa discussão que a gente vem tendo aqui, de orçamento, né, de denúncias, eu ouvia o Tonho Rato nas rádios, né, inclusive muito no programa de vocês, Primeira mão. na antiga emissora. Ele sempre foi um cara assim, que denunciou bastante, de forma antecipada, Combativo, né? a questão do desvio dos 29 milhões do transporte público, a inércia da Câmara de Vereadores de não enxergar, né? Precisou a federal vir de outros estados, né? de outras localidades, descobrir problemas aqui no município que a nossa Câmara não enxergou. Estava passando aqui na nossa frente. Estava passando na porta, né? Ele foi quem denunciou de forma, né, inicial a questão dos 14 milhões, né, do endividamento do SAAI. Tem feito agora essa denúncia em relação à licitação do transporte público. Então, assim, toda essa identidade de enfrentamento, de fazer uma leitura correta da cena política, a gente olha como um lado positivo, né, do nosso pré-candidato. Então é isso. A gente desejar ao povo de Alagoinhas um excelente 2020, de muita paz, saúde, luta também, né? Acho que precisaremos exercer cada vez mais o nosso poder cidadão, de estar fiscalizando, de estar denunciando, estar acompanhando. E também isso, elevar o debate, estar ouvindo as emissoras que sempre abrem espaço para boa discussão, de forma democrática. E é isso aí, todo mundo tem um... Obrigado, inclusive, pela qualidade da discussão aqui, do debate que a gente teve no programa. Parabéns, realmente, o PDT de Alagoinhas está em boas mãos. Muito obrigado, velho. Valeu. Um abraço para vocês. 8 horas e 14 minutos. Hoje